Pai querido, nós estamos aqui, Deus, na tua presença. Nossos corações, ó Pai, rendidos a ti nesse momento. A nossa mente, os nossos olhos e os nossos ouvidos focados em ti. Espírito Santo de Deus, nós te chamamos que essa luz poderosa encha o nosso coração. Que o Senhor fale conosco profundamente. Que o Senhor, ó Deus, nos visite, que o Senhor exponha, traga para a luz aquilo que nós precisamos ver e não estamos vendo. Em nome de Jesus Cristo, que essa cura poderosa venha sobre cada um. Eu estou ministrando aqui. Que o Senhor, querido, Ele vai falar contigo no lugar da sua necessidade. Ele vai falar contigo no lugar da sua dor. Ele vai falar contigo no lugar da sua dificuldade. Ele vai falar contigo em situações da sua vida que você não reconhece, não percebe, que você sequer conseguiu ver, mas Ele vai começar a te mostrar coisas. E Ele vai tratar com você nisso, desde que você se posicione, desde que você realmente queira. Em nome de Jesus eu ministro um novo tempo sobre a sua vida, um novo tempo de cura, de libertação, de restauração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, vocês viram esse coração aqui? Coitado desse coração, olha, é um coração. Quem está de perto consegue ver melhor, quem está de longe. Esse coração, ele está tão cheio de raízes, de sujeira, de coisa que até distorce um pouco. E a artista que fez o coração, que é a Giovana, gente, o coração ficou muito perfeito, sabe? Mas assim, eu estava olhando ele lá de longe, porque Deus fala de todo jeito, né? E eu falei, engraçado, o coração ficou meio distorcido de longe. Mas o que distorceu esse coração? O que fez? Ele até perdeu um pouco o formato dele. Tanta sujeira, tanta coisa que está nele ali, tanta coisa que está em volta. E há poucos meses, em outubro, o Senhor me falou sobre isso. Queridos, foi uma revelação tão poderosa que o Senhor me deu. Aleluia. Glória a Deus. E foi uma revelação tão poderosa que o Senhor trouxe para mim, sabe? Eu tenho lutado já há anos com uma questão, um problema de saúde, sabe? Que é o TDAH. Gente, eu nem sei o nome desse trem direito. Não sei se o que eu tenho é TDAH, se é TDA. O que eu tinha, que eu percebo que o Senhor vai me curando, sabe? E aí, gente, você não pode imaginar o tanto que é ruim esse trem, tanto que é ruim. Porque a mente da gente tem hora que ela não... Quem tem esse problema, a mente parece que não acompanha, sabe? Então, às vezes, você esquece de coisas muito importantes. Você tem uma... Tudo que a gente vai fazer, você tem uma sensação assim, de impotência muito grande. Porque a mente, ela fica, de certa forma, vulnerável. E aí, e eu tenho orado ao Senhor por cura, e foi muito interessante, porque o Senhor ele foi me mostrando como que áreas da minha vida em que eu precisava de libertação e que estavam conectadas com a doença. É muito interessante. E aí, eu precisava ser liberta, eu precisava passar por libertação para tirar aquilo que era a parte da libertação mesmo. Um exemplo assim, eu vou dar para você um exemplo. A pessoa que tem um TDAH, ela marca um compromisso com você aqui e esquece do compromisso. E não vai. Do tipo, ela está lembrando daqui em 1 hora ela está lembrando, em 40 minutos ela está lembrando, em meia hora ela esquece e não vai. Então, acontece essas coisas. Aí, gente, o que acontece? Aí, de repente, a pessoa começa a desenvolver um perfil de uma pessoa que é irresponsável.
Do tipo assim, ela, se der eu vou, se não der eu não vou. Aí tá o quê? O pecado associado com a doença. Ela tem uma dificuldade, ela tem uma limitação, mas de repente aquela dificuldade, aquela limitação que ela tem, que é real, que é verdadeira, ela começa a se tornar ali uma raiz de iniquidade dentro da pessoa. Por quê? Porque a pessoa então assume um comportamento irresponsável e aí ela já não se importa mais. Ou ela começa a assumir um comportamento leviano e etc. Isso é só um exemplo. Não é que aconteça com todo mundo a mesma coisa, não. É só um exemplo. E aí o Senhor começou a me mostrar isso, para separando, sabe, o que, que era físico e o que era o pecado e a raiz de iniquidade que estava associada com a doença e que daí potencializa, né, potencializa aquilo. E foi muito interessante que o Senhor foi me levando num processo de libertação, de libertação. E aí esse ano aconteceu uma coisa tão poderosa, tão forte comigo. O Senhor, ele começou um dia, né, nos tempos assim de oração que eu tenho com Ele, o Senhor um dia me mostrou. Eu pude ver essa doença, no caso, essa doença, esse TDA. Eu acho que é TDA, gente. Eu estou em dúvida se é TDA, TDAH. Eu fiz o diagnóstico, mas não estou lembrando direito. Não estou lembrando, tá vendo? Né? Aí, o Senhor me mostrou assim, como se tivesse raízes associadas com aquela doença. E as raízes eram os sentimentos que estavam associados e que aí aquilo ali ia se tornando como prisão e impedindo a cura também, a cura física. Como assim? Sentimento de impotência. Né? Por causa daquela doença, daquele problema, vem aquele sentimento forte de impotência, um sentimento de medo, um sentimento de ansiedade. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E aí, esses sentimentos, eles vão se tornando essas raízes aqui, ó. E é como se, no caso da doença física, né, o que o Senhor me mostrou, como se a doença ela tivesse enraizada, sabe? Enraizada. Sabe quando a pessoa chega para você, o médico fala assim, você é hipertensa? Você é diabética? Está pegando a doença e colocando na sua identidade. Tá, sabe? Então agora aquilo se torna a sua identidade, se torna quem você é. E aí aquilo vai criando raízes dentro de você. E o Senhor começou a me mostrar. E aí, quando eu entendi, eu comecei a orar, queridos, e renunciar àqueles sentimentos. E tudo aquilo que o Senhor foi me mostrando, eu fui renunciando. E fui renunciando a cada uma daquelas coisas. E a sensação que eu tive, que era como se aquela doença ela perdesse a força, sabe? É como vir e arrancar as raízes. E aí ela ficou solta. Ela perdeu força. E aconteceu uma coisa tão poderosa que, de repente, assim, a minha visão ela mudou completamente. Porque aí eu do tipo, já não importa mais se a doença está lá ou se ela não está. Eu estou falando, no caso aqui, desse TDAH, tá? Desse enconha desse trem. Que eu ainda estou lutando, mas é impressionante, assim, eu percebo que eu já recebi uma cura, assim, a minha cura não foi aquela cura 100%, sabe? Mas eu percebo quanto que a minha mente melhorou muito nos últimos anos, assim, eu tive uma melhora muito grande na medida que eu fui entendendo e sendo liberta. E aí eu percebi que de repente já não importava mais se a doença está lá ou não está, porque eu comecei a olhar para o Senhor e o sentimento saiu. Então, se o sentimento de impotência saiu, eu falo, o Senhor é a minha força, não me importa mais. Por quê? Porque quem vai fazer é Deus, e aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. E aí eu comecei a olhar para a vida e para as situações com um outro olhar.
com mais fé, com mais convicção, com mais segurança. Ou seja, a doença não tem mais poder de me prender. Não tem mais. Por quê? Porque agora, e eu falo com ela, gente, eu sempre compartilho com vocês que eu falo com a doença, eu falo com Satanás, eu falo. E aí eu falo com ela assim, olha, você vai ter que sair daí de um jeito ou de outro. Por quê? Porque a minha força está no Senhor, então você não pode me deter. Você não pode me segurar mais, você não pode me impedir. E eu vou falando, sabe? E tem hora que eu falo com ela assim, tem mais uma coisa. Quanto mais você insiste, mais humilhada você vai ser. Porque se você ficar, você vai ser humilhada, porque eu vou fazer tudo aquilo que eu não conseguiria fazer por sua causa. Porque eu vou fazer na força do Senhor. E se você sair, você vai ser humilhada também, porque você teve que sair. E aí, querido, você está percebendo como que muda, como que vira? Quando você trata as raízes, percebe? Vira, virou, para mim virou. Isso aconteceu comigo, foi em outubro. Tem pouco tempo, queridos. Foi em outubro. Eu estou vivendo isso ainda. E aí, o Senhor tem falado muito comigo sobre essas raízes aí. Por isso que esse coração está aí, ó. É para você identificar, o Senhor vai te mostrar, querido, quais são as raízes, o que está preso no seu coração, o que está prendendo você, o que está te impedindo, sabe, de viver em liberdade. Às vezes uma enfermidade, ela gera tantos sentimentos em nós, ela gera tanta limitação na nossa mente, que ela vira isso aí. Às vezes não é uma enfermidade, às vezes é um sentimento mesmo, de raiva, de decepção, de ira, de amargura, uma dor que alguém te causou, e aquilo vai, o seu coração fica cheio de raízes. E aí, querido, você precisa arrancar essas raízes têm que sair para que você respire. Eu não me esqueço um processo de libertação que eu fiz com uma irmã, e que o Senhor mostrou qual que era a raiz, e ela falava, não, mas isso não é comigo, isso é com meu filho, esse pecado é do meu filho. E aí o Senhor trouxe assim, o Senhor falou, mas ela é conivente, mas ela é passiva, ela aceita. E eu falei isso com ela, eu falei, olha, mas o problema é que na sua mente você está conivente, sua mente está passiva. E ela ficou assim, aí na hora que ela entendeu, ela começou a pedir perdão ao Senhor, ela pediu perdão, fez ali um processo de arrependimento. Na hora que terminou tudo, o processo foi bem pesado mesmo, porque ela chegou a passar mal, ela foi muito pesado. Na hora que terminou tudo, ela fez assim, ela respirou, soltou e ela falou, eu estou conseguindo respirar. Tinha dias que parece que eu não conseguia respirar, minha respiração era pesada, eu estou livre, eu estou me sentindo livre. Então isso, sabe, é o que acontece. Eu queria ler com você, queridos, olha, esses dias talvez a gente não consiga terminar no horário certinho, não, vocês tenham paciência. Mas é porque o Senhor precisa entregar algumas coisas para vocês. Amém? O Senhor precisa entregar. Então, vamos lá. Nós vamos ler a história de Sansão, que está lá em Juízes. Aqui, ó, eu vou explicar para vocês o que é a mente de uma pessoa que tem TDAH, tá? Eu não anotei o capítulo, tá bom? Mas eu acho que é o 6. Ai, Jesus. Não, o 6 é Gideão. É o 13. O Eli, gente, vocês têm que ver o tanto que ele me ajuda. Ele fala assim, você está lembrando disso? Você está lembrando daquilo?
Então nós vamos ler aqui Sansão. Pega aí o capítulo 13. Espera aí só um pouquinho. Na verdade, a gente vai ler o 14, tá? Para a gente acelerar um pouquinho. A partir do versículo 1. Sansão desceu até a cidade de Tímina e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Eu vi em Tímina uma jovem filisteia. Peça essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e sua mãe responderam: Por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus, aquela gente que não pratica a circuncisão? Será que você não podia achar uma mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: É aquela a moça que eu quero, é dela que eu gosto. E o seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus que naquele tempo dominavam o povo de Israel. E vamos para baixo agora. Versículo 8. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado e ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou o mel com as mãos e saiu comendo. Foi até onde estava seu pai e sua mãe e lhes deu um pouco. E eles comeram, porém Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa da moça e Sansão deu um banquete ali. Como era costume dos moços, quando os filisteus o viram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. E Sansão lhes disse: Eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas, que antes de se passar os 7 dias da festa de casamento, vocês não me darão a resposta. E eles disseram: Qual é a adivinhação? Vamos mais para baixo um pouco. Versículo 15. No quarto dia disseram à mulher de Sansão: Dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta para a adivinhação. Se você não fizer isso... Ixi, o telefone está voltando aqui. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa do seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para nos roubar, não foi? Agora vamos lá no final. Versículo 19. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Ele desceu até Asquelon e ali matou 30 homens, tirou as roupas finas que eles vestiam e deu aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. E depois voltou à casa do seu pai, furioso. Repita assim, furioso, com o que havia acontecido. E a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido seu padrinho de casamento. Para quem que a mulher dele foi dada, gente? Para o homem que era padrinho de casamento. Olha isso. Tem umas coisas tão preciosas aqui na vida de Sansão. Sansão, ele nasce com uma missão. Ele nasce com um propósito. Ele é separado por Deus. Ele é consagrado. E é interessante que Sansão, ele faz aquele voto, que é o voto do Nazireu. E o voto do Nazireu, o Nazireu ele não tomava vinho. E o que significava isso? Era uma ruptura com os prazeres. Era uma dedicação, uma separação para a santidade. Ele não cortava o cabelo.
que significava também dedicação contínua, força, vitalidade. E ele não tocava no cadáver. Por quê? Porque ele não podia ficar impuro. E uma coisa muito interessante que a gente vê sobre Sansão é que a vida, a forma como Sansão levava a vida, ele não cortava o cabelo, ele não, talvez não tomasse o vinho, né? Não mostra que ele tomou vinho em nenhum momento. Ele tocou no cadáver, então ali ele já quebrou o voto. Mas isso não era o que mais importava. O que mais importava era o que estava no coração de Sansão. Porque o que estava no coração de Sansão, meu irmão? Sansão, ele era extremamente voltado para o prazer. É aquilo que eu quero. E é muito interessante que ele fala com os pais dele assim, não, é essa mulher que eu quero, é dela que eu gosto e é com ela que eu quero me casar. E aí os pais falam, mas espera aí. Por quê? Porque havia uma aliança com Deus. Porque havia um mandamento que dizia que ele não deveria se misturar com aquela mulher. Então você está entendendo que, de uma maneira profunda, ainda que ele não tomasse vinho, ele nunca realmente entendeu aquele voto e ele nunca viveu aquilo. Por quê? Porque o coração dele estava no prazer. Ele podia não tomar o vinho. Só que o coração e a mente dele estava no prazer, naquilo que ele gosta, naquilo que ele queria. Ele podia não cortar o cabelo. O cabelo, não cortar o cabelo, significava uma dedicação a Deus. Ele podia até não cortar, mas o coração dele não era dedicado, não era entregue ao Senhor. E Sansão, uma coisa muito interessante da vida de Sansão, querido, é que ele cumpre o chamado. Aquilo que Deus queria, de certa forma, se cumpriu através da vida de Sansão. Então ele cumpriu o chamado. Mas ele cumpriu, gente, na força, na raça. Ele cumpriu o chamado, mas ele não cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Por quê? Qual é o propósito que Deus tem? É uma vida abundante. É uma vida de paz. É uma vida, é família. É uma família abençoada. Sansão, ele não experimentou nada disso. Sansão, ele com a vida dele, ele foi um instrumento para desafiar os filisteus que estavam oprimindo Israel. E para, de certa forma, vencer os filisteus. Ele foi um instrumento para isso. Mas é muito interessante quando a gente vê, até nesse versículo que eu fiz questão de ler, que fala que Deus permitiu que Sansão fosse, se casasse com aquela mulher, que aquilo era um direcionamento para que Deus pudesse atingir e tocar os filisteus. Queridos, mas sabe o que a gente percebe muito claramente aqui, se você lê a história de Sansão toda? É que aquela era a única forma de Deus cumprir o propósito dele. Não é que Deus queria que fosse assim, mas é porque Deus conhecia o coração de Sansão, que era um coração duro, voltado para o seu próprio prazer e desobediente. Então Sansão, ele seguia os seus caminhos. E no seguir os seus caminhos, no meio daquela confusão que Sansão arrumou na vida dele, Deus usou aquilo para afrontar os filisteus. E a Bíblia diz que quando Deus chama a mãe de Sansão e fala, eu vou te dar um filho, né? E ela era uma mulher estéril. E Deus dá um filho para ela, Deus fala, porque esse filho vai livrar Israel dos filisteus. Então Deus tinha um propósito que através da vida de Sansão, ele fosse esse instrumento de Deus. Querido, e de fato Sansão foi. Mas ele foi um instrumento para cumprir o propósito de Deus na própria desobediência dele. Ele cumpriu na desobediência. Agora ele cumpriu o propósito na desobediência, ele cumpriu aquilo que Deus queria para os filisteus. Mas a vida de Sansão foi uma ruína.
E quantas pessoas que a gente não vê assim, não é? Às vezes até líderes, pastores, quem está aqui na frente ministrando louvor, às vezes a pessoa está ali, está trabalhando para Deus, está fazendo um monte de coisa. Está cumprindo um propósito, está abençoando pessoas, está orando por elas. Mas talvez a vida da pessoa está uma ruína. Por quê? Porque ele não entende de obediência. Porque ele não entende de entrega. E Sansão, ele vai construindo para ele um caminho de dor e de feridas. Então Sansão, ele quebra a aliança que ele fez com Deus. Ele quebra, não uma vez só, né, o voto do nazireado. Sansão, ele faz aliança com pessoas erradas. O pouco que a gente leu aqui, depois você lê esse texto em casa, você vai perceber que aquelas pessoas elas eram mau caráter. Então, as pessoas que foram convidadas para o casamento de Sansão, Sansão foi lá para aquela cidade, para onde ele nunca deveria ir para se casar com a mulher, porque aquilo era contra a lei de Deus. E ele vai, e as pessoas que participam do casamento dele ameaçam a mulher dele de morte, por causa de um enigma que ele tinha proposto e ninguém descobriu o enigma. E aí aquelas pessoas ameaçam a mulher de morte para que ela conte a resposta para eles. E então é um caminho que Sansão vai trilhando, queridos, que é um caminho de morte mesmo. É um caminho de dor, é um caminho de ressentimento. E eu queria falar isso para você, que muitas vezes, de diferentes formas, nós vamos trilhando na nossa vida caminho de morte, de dor, de ressentimento, por não ouvir a voz de Deus. Por não ouvir. E aí, o que eu lembro do que o Juliano falou? Porque o Juliano estava num caminho de morte, né, Juliano? Ele estava num caminho de morte, de dor, de ressentimento. Até que ele tomou uma decisão na vida dele que ele queria ouvir o que Deus tinha para falar com ele. E Deus, de fato, falou. Então, Sansão, ele se relaciona, ele entra num relacionamento afetivo com a pessoa errada. Ele faz amizade com as pessoas erradas, ele entra num relacionamento afetivo com uma pessoa errada. E era um relacionamento muito, muito egoísta. Ele não estava pensando na missão, ele nem queria saber do propósito. Sabe, ele não estava se importando com nada disso. O que ele queria? Satisfazer o desejo do coração dele. Ele não estava preocupado com aquilo que Deus estava dizendo, ele não estava preocupado com a voz de Deus. E aí, o que acontece assim, o que pode ser, gente, pior para um homem, principalmente naquela época, né? Você ir para o seu casamento e ele era apaixonado por essa mulher. Ele estava apaixonado. Quem aqui já se apaixonou sabe o que é estar apaixonado. Você cria expectativa, você vai para um casamento, vai se casar, pensa no dia do seu casamento. E de repente a sua festa de casamento vira uma bagunça, a sua mulher é ameaçada de morte, e você compra uma briga, você vai lá e mata um monte de gente, que foi o que ele fez. Ele foi lá e matou 30 homens, tirou a roupa daqueles homens e chegou e falou assim, tá aqui, ó, tô pagando vocês. E fez o pagamento dele com a morte dos filisteus que ele... E aí, queridos, é muito interessante, porque lá fala que o espírito de força veio sobre ele quando ele fez aquilo. Então, o tempo todo, Deus estava naquela situação, queridos, porque Deus tinha um propósito. Você sabe de uma coisa? Sabe o que eu imagino naquela época ali? Deus levantou Sansão porque não tinha ninguém. Ninguém, não tinha um homem que pudesse ser usado por Deus. Nenhum. E aí Deus chega para a mãe de Sansão e fala, eu vou te dar um filho. Porque eu preciso de um homem.
E Sansão, então, ele nasce debaixo de uma aliança. E lembre disso, Deus só trabalha com aliança. Queridos, me parece que não tinha ninguém ali. E aí Deus vai usando essas situações para cumprir o propósito que ele tinha. Porque Deus decidiu que ele iria afrontar aquele exército que estava oprimindo o povo dele. Mas Deus não tinha nenhum homem que pudesse se levantar e se colocar naquele lugar. Porque eu te falo, se tivesse um, Deus teria usado esse um, mas não tinha. O que sobrou foi Sansão. E aí, queridos, Sansão, ele volta para casa. Como que ele volta? Imagina como que uma pessoa volta depois de uma situação dessa. Furioso, insano, com a mente tomada pela raiva, pela fúria, pelo desejo de vingança, sentindo humilhado, desonrado, traído. Pensa quanto lixo que estava no coração de Sansão. E aí, o que a gente vê? É que a base das escolhas, Sansão, cada escolha que ele fazia, que ele tinha uma base. Se você pega o texto, você vai ver que a base das primeiras escolhas que ele fez era o quê? Eu quero, eu gosto. Não é? Só que isso levou ele para o próximo nível. Qual que é o próximo nível? Eu odeio. Eu fui humilhado, eu fui traído, eu fui injuriado, eu fui enganado. Isso leva Sansão para o próximo nível. E é muito interessante, querido, que aí ele começa a agir. Ele já vinha agindo e agora mais ainda as atitudes dele estão focadas nas feridas da alma dele. São para satisfazer ou produzir uma compensação das feridas da alma dele. Mas, o que acontece? O que acontece? Lá no versículo 11, os filisteus vão oprimir a nação de Judá por causa das atitudes de Sansão. E aí, os israelitas chegam para Sansão e falam assim, deixa eu te falar. Que você fez? Que você fez? Que loucura foi essa? E aí, Sansão, olha a resposta de Sansão. Eu só fiz a eles o que eles fizeram a mim. Pensa numa resposta irresponsável. De uma pessoa irresponsável. De uma pessoa que não estava preocupado com as consequências daquilo para a nação. Querida, ele não estava preocupado com Deus. Porque seria totalmente diferente se ele tivesse ouvido a voz de Deus, como Gideão ouviu. Vocês lembram de Gideão? Deus falou, Gideão, você vai lá e eu vou te usar e os muros da cidade vão cair. Seria totalmente diferente, querido. Não, mas Sansão ele não pensava nisso, ele não pensava na missão, ele não pensava no propósito. Por quê que ele estava fazendo isso? Não, é porque eles me ofenderam, me traíram, me humilharam. E perceba, Deus estava usando essas situações todas para cumprir um propósito. Você consegue perceber isso? E o texto bíblico ele fala isso. Deus estava usando aquela situação. Só que Sansão, o que ele fazia, ele não fazia para Deus, ele fazia para ele mesmo. E aí, querido, o que Sansão começa a fazer? Ele começa a reagir. Deixa eu te falar uma coisa. Todo sentimento não tratado que tiver dentro de você vai causar uma reação. Tá? E de repente, querido, sabe o que acontece com a gente? É que a gente não está mais vivendo, a gente está reagindo. Você se torna uma pessoa reativa. Então, estou aqui passando, eu olho para ela ali. De repente, olho na direção dela, mas eu estou vendo o irmão lá. Oi, irmão, tudo bem?
Aí ela, pastora, estou muito chateada com a pastora. A pastora acabou comigo hoje. Ela olhou para mim no meu olho e nem me cumprimentou. Eu não volto nessa igreja mais. Eu estou profundamente ferida. E aí, de repente, querido, o que ela tem é um problema de autoestima, é uma dor que já vem lá de trás, talvez uma rejeição muito forte que ela sofreu. Só que aquele sentimento nunca foi tratado. E aí, o que ela fica fazendo o tempo todo? Reagindo, remoendo também, mas reagindo. Ela está com as pessoas, ela está nos relacionamentos, ela está no trabalho, reagindo. E deixa eu te falar uma coisa, quando você vive reagindo, você não ouve a voz de Deus. Tá? O Juliano falou isso aqui também. O que acontecia com ele, não é? Não ouvia a voz de Deus. Quando a gente está nesse lugar, que a gente vive reagindo, a gente não ouve, querido. E aí sabe o que acontece? Acontece que você continua reagindo e fazendo como Sansão. A base das suas escolhas, preste atenção nisso, a base das suas escolhas é a sua dor e não a sua liberdade. Pegou aí? Você não escolhe por liberdade, você escolhe pela dor. E isso só te leva para um próximo nível de dor mais intensa. E é o que aconteceu com Sansão. Então, Sansão, ele destruiu a própria vida dele, o final, para quem não conhece bem a história, pega e lê, gente, é muito forte. Mas Sansão, ele não conseguiu construir uma família, ele não teve filhos. Pelo menos aparentemente no texto, parece que ele não teve filho, não mostra que ele teve filhos. Ele não teve mulher, porque aí depois desse fato aqui, esse aqui não é o da Dalila não, tá, gente? Antes eu achava que era tudo uma coisa só, né? Não. Depois desse aqui, vem a Dalila na vida de Sansão. Sansão só se metia em confusão. Mas é porque quando você vive a sua vida reagindo, sabe o que acontece? Um nível te leva para o outro nível de dor. E são dores mais e mais intensas a cada vez. Então, se a gente fosse reescrever a história de Sansão, imagine se Sansão tivesse um coração como o de Davi. Vocês lembram de Davi? Quando Davi cometeu aquele pecado que levou à morte Urias, e ele ficou com a esposa de Urias. Mas quando o profeta chega para ele, o que Davi faz? 2 Samuel 12, 13. Diz assim, então Davi confessou a Natã, pequei contra o Senhor. Então Davi, ele lidava com os sentimentos e as dores dele. Ele se arrependeu profundamente. Agora imagina se Sansão permitisse uma exposição das suas feridas. Queridos, entenda uma coisa aqui, porque eu falo muito isso, eu acho que tem gente que deve ficar morrendo de medo. Eu falo muito sobre expor a ferida, expor o pecado, expor a dor. Porque eu oro e falo, Deus, expõe em mim tudo que precisa vir para fora, Senhor, me mostra, expõe as minhas dores, as minhas feridas, os meus pecados. Eu oro assim. Querido, mas entenda que quando eu estou falando isso, não é para expor a sua dor para o mundo inteiro, para a igreja. Não é expor o seu pecado, nem para mim. Não é para expor, entendeu? Você para as pessoas. É para expor para você mesma. É para você ver aquilo, enxergar o quanto é grave, o quanto é duro, o quanto é sério. E aí você entrar num processo como o processo que Davi entrou, como o processo que o Juliano entrou, como o processo que o Batista entrou. Queridos, o Batista, quando ele entendeu, sabe, o que o Batista entendeu? Eu posso falar isso porque ele autorizou, porque se ele não tivesse autorizado, eu não falava. Mas o Batista, ele entendeu o quê? Que ele era irresponsável, né, Batista? Ele entendeu isso. E aí, quando ele entendeu que ele era irresponsável,
ele se humilhou diante do Senhor. Deus, eu entendi. Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Sabe o que Deus fez? Deus curou a vida dele. Deus sarou a vida dele. E querido, hoje, com muito menos dinheiro do que ele teve em outros tempos da sua vida, ele consegue viajar e não ficar devendo nada. É o que o Senhor fez. Então, imagine se Sansão tivesse tido esse entendimento, querido. A força que aquele homem tinha. Havia sido liberada uma unção poderosa sobre a vida de Sansão. Querido, Sansão ia abalar os reinos daquela época. Sansão ia ter uma história linda, porque ele cumpriu o propósito de Deus, mas a história dele não é linda, querida. A história de Sansão é triste. É muito triste. Você lê lá, você fala, meu Deus, que tristeza, que tristeza. E hoje, nós estamos num tempo, que é o tempo da graça. Querido, quando Davi se arrependeu, pediu ao Senhor perdão, sabe o que aconteceu? Deus perdoou. Mas Deus falou para ele, agora Davi, não, a espada sempre vai estar na sua casa. Agora Davi, sabe o que vai acontecer contigo? O seu próprio filho vai dormir com as suas mulheres. À luz do dia, todo mundo vai saber. Sabe por quê? Porque Davi estava na época da lei. Era outra dispensação. Agora, querido, nós estamos no tempo da graça. Sabe o que Jesus diz para você hoje? Sabe o que Jesus falou para o Juliano? Quando o Juliano confessou para ele, falou, pai, me cura. Jesus falou para ele assim, filho, já está pago. O preço já foi pago, você não deve nada. Por isso que o processo é rápido, querido. Por isso que o processo é rápido. Porque você não tem que pagar. Tem gente que está achando que tem que pagar. Não, mas eu errei, mas eu fiz, mas eu aconteci. Agora eu tenho que viver assim mesmo. Agora minha vida tem que ser ruim assim mesmo, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, querido, Jesus já pagou. Jesus já pagou. E o que você precisa fazer é se apropriar daquilo que o Senhor Jesus fez para você. Sabe, receber essa cura sobre a sua vida. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos dias. Como se apropriar dessa cura, como receber isso. Queridos, no domingo a gente vai ter um ato profético poderoso. Poderoso. E você vai ver como que você vai fazer para se apropriar da cruz e tomar para você cada coisa que o Senhor Jesus conquistou para a sua vida. Amém?